Olá, eu sou Beth Gravina para mais uma leitura do livro de C.S. Lewis, A Abolição do Homem. Boa leitura. Parte 10. Passou-me pela cabeça a terrível ideia de que seja o que for que dissesse, ou por mais que me bajulasse, ele teria me vendido como um escravo assim que me tivesse levado para sua casa. John Bunyan. Capítulo 3. A abolição do homem. A conquista da natureza pelo homem é uma expressão usada muitas vezes para descrever o progresso da ciência aplicada. O homem deu um golpe fatal na natureza, disse alguém a um amigo meu muito tempo atrás. Neste contexto, as palavras tinham certa beleza trágica, pois seu emissor estava morrendo de tuberculose. Não importa, disse ele, eu sei que sou uma das vítimas. É claro que há vítimas tanto do lado que está ganhando quanto do lado perdedor, mas isso não muda o fato de que esteja ganhando. Escolhi essa história como meu ponto de partida, a fim de deixar claro que eu não desejo desmerecer qualquer tipo de benefício trazido pelo progresso descrito como a conquista do homem, muito menos toda a devoção real e renúncias pessoais que a tenha possibilitado. Mas, tendo feito isso, preciso ir além, analisando essa concepção um pouco mais de perto. Em que sentido o homem é detentor de poderes crescentes sobre a natureza? Vamos considerar 3 exemplos emblemáticos: o avião, o rádio e os contraceptivos. Em uma comunidade civilizada em tempos de paz, qualquer pessoa que possa pagar por qualquer um desses itens poderá usá-los, mas não se pode dizer estritamente que, quando o faz, esteja exercitando o seu poder próprio ou individual sobre a natureza. Se eu pagar você para me carregar, já não serei uma pessoa forte. Qualquer uma ou todas as 3 coisas que eu mencionei podem ser negadas a algumas pessoas por outras, por aqueles que vendem ou que permitem a venda, ou que são donas dos meios de produção, ou aquelas que produzem os bens. O que chamamos de poder do homem é, na realidade, o poder que alguns homens possuem de permitir ou não que os outros obtenham lucro. Repito, com relação aos poderes manifestados no avião ou no rádio, o homem é tanto o paciente, o objeto, quanto o dono, já que ele é o alvo tanto de bombas quanto da propaganda. E no que diz respeito aos contraceptivos, há um sentido paradoxal negativo em que todas as possíveis futuras gerações são os pacientes ou objetos do poder exercido por aqueles que já estão vivos. Se usados simplesmente como método contraceptivo, eles estão negando a existência. Se usados como meio de reprodução seletiva, sem voz que concorde, estão sendo feitos para ser o que uma geração, por razões próprias, quiser que sejam. Desse ponto de vista, o que chamamos de poder do homem sobre a natureza revela-se como poder exercido por algumas pessoas sobre as outras, tendo a natureza por seu instrumento. É claro que já virou um clichê queixar-se de que as pessoas até agora usaram mal e contra os seus próprios congêneres os poderes que lhes foram outorgados pela ciência, mas esse não é o ponto que estou tentando defender. Não estou falando de corrupções e abusos particulares que um aumento da virtude moral poderia curar. Estou considerando o que deve ser aquilo que chamamos de o poder do homem sobre a natureza, sempre e em essência. Não há dúvida de que o quadro poderia ser modificado pela propriedade pública de matérias-primas e fábricas e pelo controle público da pesquisa científica. Mas a menos que existisse um Estado mundial, isso continuaria significando o poder de uma nação sobre as outras. E mesmo dentro do Estado ou da nação mundial, significaria, em princípio, o poder da maioria sobre as minorias e, em termos concretos, de um poder governante sobre as pessoas. E todos os exercícios de poder de longo prazo, especialmente na reprodução, devem significar o poder de gerações anteriores sobre as posteriores. Esse último ponto nem sempre é suficientemente enfatizado, porque aqueles que escrevem sobre assuntos sociais não aprenderam ainda a imitar os físicos, incluindo sempre o tempo
como uma das dimensões. A fim de entender completamente o que o poder do homem sobre a natureza e, portanto, o poder de algumas pessoas sobre outras realmente significa, temos que retratar a raça estendida no tempo, do momento de sua emergência até aquela de sua extinção. Cada geração exerce poder sobre os seus sucessores, e cada uma, na medida em que modifica o ambiente ligado a ela e se rebela contra a tradição, resiste e limita o poder de seus precursores. Isso modifica o quadro que, às vezes, é pintado de uma emancipação progressiva da tradição e um controle progressivo dos processos naturais, resultando em um aumento contínuo do poder humano. Na realidade, é claro, se em algum período da história se alcançasse, pela eugenia e educação científica, o poder de fazer dos seus descendentes o que bem entendesse, todas as pessoas que viessem depois estariam conformadas a esse poder. Seriam mais fracos, não mais fortes, pois, embora possamos ter posto máquinas maravilhosas em suas mãos, predeterminamos como eles as devem usar. E se, como é quase certo, a era que alcançou assim o poder máximo sobre a posteridade também fosse a era mais emancipada em relação à tradição, ela estaria engajada em reduzir o poder de seus precursores quase tão drasticamente quanto aquele dos seus sucessores. Devemos lembrar também que, bem à parte disso, quanto mais tarde vem uma geração final, quanto mais próxima ela vive daquela época em que as espécies serão extintas, menos poder ela terá de avanço, porque os seus objetos de manipulação estarão reduzidos. Por isso, não há dúvida de que há um poder investido na raça como um todo que estará em constante crescimento enquanto a raça sobreviver. Mas os últimos homens, longe de serem os herdeiros do poder, serão todos homens sujeitos ao extremo, à mão morta dos grandes planejadores e manipuladores, e eles mesmos exercerão menos poder sobre o futuro.